Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui fazer a correção da atividade da semana passada, a atividade dos contos de fadas. O primeiro era para vocês observarem as imagens e saber e marcar qual que elas se referem. Essas imagens se referem a conto de fadas. Vocês vão marcar aí conto de fadas. B era para vocês falarem, essas imagens nos permitem saber qual o título da história e por quê. Sim, porque as imagens mostram claramente quem são os personagens da história. Por isso, conseguimos identificar o título de cada história. A C era para vocês escreverem qual eram os contos de fadas. Primeiro, os três porquinhos. Segundo, Chapeuzinho Vermelho. Terceiro, a Branca de Neve e os Sete Anões. Na D, já estava pedindo para vocês colocarem o nome de um dos personagens de cada história. Aí, primeiro ficou Porquinhos, Lobo Mau, Sete Anões. O 2 era para vocês fazer pesquisa, né, de alguns contos de fadas e escrever aí. Eu coloquei alguns, mas vocês podem ter colocado os outros diferentes, que também está certo. Eu coloquei A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, João e Maria, O Patinho Feio, O Gato de Botas, A Pequena Sereia, Rapunzel. O 3 era para vocês marcarem os contos que vocês já conhecem, que é Branca de Neve e os Sete Anões, O Patinho Feio, O Gato de Botas, A Bela e a Fera e A Bela Adormecida. O 4 era para vocês. Você conhece a história da Cinderela? E aí vocês escrever sobre um pouquinho sobre a história, né? Aí eu coloquei assim, ó, Cinderela era filha de um comerciante rico. Porém, quando seu pai morreu, a madrasta malvada e suas duas filhas fizeram Cinderela de criada. Um dia houve um baile, mas Cinderela não poderia ir, pois tinha de limpar a casa e não tinha um vestido bonito para usar na festa. Sua fada madrinha apareceu e limpou toda a casa num piscar de olhos e deu um vestido lindo para Cinderela, porém ela só duraria até meia-noite. O príncipe se apaixonou por Cinderela e, na volta para casa, ela deixou cair na escada seu sapatinho de cristal. Querendo encontrá-la, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem o sapato. Cinderela experimentou o sapato e serviu. A jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Isso é um resumo da história Cinderela, que é o vídeo que eu mandei para vocês, que eu contei a história. Agora o 5, pedi aí, ó. Letra A, título do texto, né? Os 8 pares de sapatos de Cinderela. Depois, os autores, José Roberto Torres e Marcos Aurélio Pimenta. A D era para vocês, pessoal, fazer uma história. Então, essa resposta eu não coloquei, porque isso daí é uma resposta pessoal. Cada um vai criar uma versão da sua história. Aí, agora, vem a história em quadrinho, que é o número 6, que era para vocês marcarem qual o balão que representa, que indica a reação da menina. E ficou sendo a letra B, que é a relação de amor. Quando o cachorro estava com raiva, ela jogou o graveto para ele pegar e os dois teve uma relação de amor. 7. Você conhece esses inícios de frases? Sabem o que significam? Sim, significa o início das histórias de contos de fadas. O 8. O 8 era para vocês lerem esse textinho aí, né? Que eu já li na explicação. E vocês tirar daí histórias, 3 histórias que vocês conseguiram identificar. Eu coloquei Alice no País das Maravilhas, O Gato de Botas e João e Maria. Mas tem outras histórias aí que vocês também podem colocar. O 9 era para vocês, primeiro, criar uma história. Era para vocês escolher um personagem, escolher o lugar que ia se passar a história, escolher as coisas que estão aí e criar uma história. Essa resposta, ela é pessoal, porque cada um vai criar a sua história. Porém, eu coloquei uma história aqui de exemplo, é um exemplo.
Carlota Barbosa, a bruxa medrosa. Era uma vez uma bruxa, mas não pensem que era uma bruxa como as outras, nada disso. Ao contrário do que é costume, a Carlota Barbosa tem medo de tudo. Por isso, em vez de assustar, é ela quem se assusta. Assusta-se por tudo e por nada. Treme quando vê um sapo e escuro deixa com os nervos em franja. Se encontra uma aranha, dá logo um salto até o teto e quando voa no céu a alta velocidade, cai da vassoura. Mas a Carlota tem um grande amigo, um companheiro inseparável, é o Espinosa, seu gato de estimação. Graças a ele, a Carlota tornou-se uma bruxa verdadeira e corajosa e assim perdeu o seu apelido de medrosa. Agora, o 10 estava pedindo para vocês. Primeiro, circule com lápis 2 pontos que encontrarem no texto da atividade 8. Aí, vocês vão encontrar 2 pontos na frase. O gato disse para Alice, 2 pontos. Vocês vão lá e circulam. Depois, falou João para Maria, 2 pontos. Vocês circulem os 2 pontos. Agora, a B pede para vocês copiarem as frases que tem 2 pontos e que inicia com travessão. Aí lá, ó, o gato disse para Alice, 2 pontos. O início de uma fala, se alguém falar, eu calço minhas botas e vou depressa buscar. Começou com travessão. E depois a outra frase que começou com travessão. O fim de semana foi tão bom, falou João para Maria. Melhor ideia eu não teria. Essas são as frases que era para vocês retirar do texto, que tem 2 pontos e tem travessão. Essa foi a correção de hoje, pessoal. Até mais.